nome é Mark Leiber, sou alemão, de origem cresci nos Estados Unidos e agora, desde 1 ano e meio, estou aqui a Herdade Freixo do Meio. O Sr. Alfredo vendeu essa parcela que eu agora comecei a chamar a Quinta das Abelhas para fazer o meu projeto autônomo, o independente do Freixo. E aqui tenho começado, pouco mais do que 1 ano atrás, plantar árvores num sistema agroflorestal. Esse projeto aqui que estou fazendo, eu estou a fazer em parceria com o senhor com quem eu fiz a minha aprendizagem, o Ernst Götz. Eu aprendi no Brasil a fazer esse tipo de agricultura e agora estou tentando adaptar essa agricultura para esse clima aqui. Mas mais do que a produção de comida, o objetivo desse sítio é gerar conhecimento, como que os sistemas podem ser instalados aqui nesse clima, como que podemos trabalhar com as plantas, só com plantas, não com insumos trazidos de fora. Também a tentativa é não pegar. E quais plantas precisamos, como que podemos plantar elas para criar um ecossistema que sustenta, que não vai precisar adubação, que não vai precisar agrotóxicos, que consegue produzir para sua autossustentabilidade. Eu não quis ver uma estrada, nem quis ouvir uma estrada, não estava querendo ver postes elétricos e quis ter uma nascente d'água, uma fonte d'água no terreno. Quando cheguei, ainda tive as ovelhas do Alfredo aqui nessa parcela para pastagem dos animais, feito em rotação. Primeiro vêm as vacas, depois vêm as ovelhas e depois vêm os porcos. O ano passado, aqui nessas filas, as ervas, as gramíneas, nas entrelinhas das árvores, chegaram até essa altura, até o fim da primavera. Tive muitos sítios em que havia muito menos prado ainda e agora vocês já podem ver que o sítio está se recuperando. As plantas são orgulhosas, são bonitas. Foi exatamente isso que eu estava procurando, um sítio em que eu vi um potencial para a fertilidade, mas um sítio que as pessoas estavam a achar pobre e que não produz nada. Também um sítio que antigamente tinha fertilidade. O objetivo é de recriar o ecossistema natural e original do sítio na sua dinâmica, função e estrutura. Isso vem de várias partes que são integrados na plantação. Uma é a estratificação, ou seja, a maneira em que várias árvores e várias plantas crescem em contexto uma fica mais alta, outra fica um pouco menos alto, mas ainda no alto, uma fica um pouco mais baixo, assim no meio, e depois tem umas que são mesmo assim embaixo, todos na sombra. E tudo isso em junto cria aquele conceito da estratificação. Depois vem o conceito da sucessão natural. Vocês podem ver aqui, por exemplo, essa árvore, essa tagazaste, é uma árvore de muito vigoroso crescimento. Essa árvore tem um pouco mais do que um ano. Ela nasceu uns 14 meses atrás, mas já está mais alto do que eu. E ao lado dela tem um chopo que ela está criando. Depois esse chopo vai ficar mais alto do que todo o resto. Tem aqui um sabugueiro e tem aqui sobreiros e azinhedas que foram todos plantados de semente. Também tem aqui um outro elemento que é chave nesse aspecto da sucessão natural, que é a silva, que é plantado aqui cada metro em todas essas filas. Acontece uma dinâmica entre uma geração e a próxima. E isso é a dinâmica do ecossistema que é fortalecido pela poda que fazemos nas árvores. Um outro aspecto dessa agricultura é tentar melhorar e otimizar os processos naturais que favorecem a produção e a regeneração do sítio, da floresta.
fazemos umas certas capinas, ou mondas seletivas, em que certas plantas são retiradas, por exemplo, essas gramíneas são retiradas. Aqui tem um catacuj, ela eu posso deixar, mas vai chegar numa altura em que ela vai começar a tomar muito espaço, ela vai ser podado. Essa poda vai fazer que ela rebrota com mais força. Isso vai dinamizar o sistema, ou seja, vai dar informação de crescimento a todas as outras plantas e vai fazer que ela por si vai rebrotar com mais força, mas também as outras plantas vão ficar com mais força. Aqui nas ervas que havia na entrelinha, já tivem com uma altura assim, chegando ao 1 metro, e foi cortado com um implemento, com um corta-sebes, que faz um corte limpinho. E isso foi feito nem uma semana atrás e vocês já podem ver que o crescimento, o renascimento das plantas é muito forte. A terra, assim, enraizado, com as plantas estabelecidas, tem a capacidade de infiltrar aquela água que em outros sítios escorria. Eu vou cortar mais uma vez e esse material do corte é sempre enleirado para a fila das árvores, para criar essa condição das árvores. Vocês podem ver que até aqui em cima, que é aqui que as raízes das árvores vêm. Essas são as raízes finas que alimentam as árvores. É com essas raízes que elas buscam nutrientes, é com essas raízes que elas buscam água e que nos destruímos quando passamos a grade. Tem aqui umas madeiras que sobraram da plantação das estacas dos salgueiros e dos chopos, e depois tem uma alta quantidade de feno. E nesse sítio aqui é onde que eu planto as minhas batatas. Aqui por baixo, nessa terra mole, eu não tenho que afofar, não tenho que passar máquina, não tenho que passar moto-enxada. É só meter uma batatinha para aqui, tapar com feno. Depois, quando ela está adulta, quando ela está madura a colher, também não tem que cavar, não tem que mexer a terra. É só puxar a planta, vem todas as batatas. Aqui estamos num sítio que era um silvado até uns poucos meses atrás. E agora foi instalado aqui uma nova agrofloresta. Temos aqui 21 variedades de citrinos, todos os tipos: laranja, tangerina, toranja, limão e mais. Esses sítios em que plantamos as árvores chamamos berços. E agora olhem para esse brócolis, tão bonito, já está ficando com um bom aspecto. Agora vai começar a fazer a cabeça. A instante que ela vai sair, vai subir aqui a batata. Depois da batata, vai entrar o tomate e o melão em junto. Melão ou meloa, pode ser qualquer. Depois tem aqui um eucalipto, tem aqui a silva, que já era aqui. Tem aqui uma aroeira, tem aqui uma cipresta, tem aqui um freixo. Depois tem um chopo, tem um salgueiro, tem um tagazaste. Tudo no mesmo sítio, e depois ainda levou sementes da azinheira, sementes ou bolotas do sobreiro, vários outros tipos de árvores. Fava, está aqui uma fava ao lado, um tremoço, e tudo isso vai dar, e tudo isso vai produzir. É assim que nós plantamos os nossos árvores no meio da horta. Essas hortícolas fazem que a terra fica mais sombreada, o meio ambiente aqui no chão fica mais fresco e as árvores têm um ambiente mais agradável para poderem se estabelecer. Esse campo em que estamos agora é o mais representativo dos objetivos quais que eu gostava de alcançar. Ou seja, esse campo é tudo feito em sequeiro, não levou e não vai levar irrigação, e está sendo produtivo desde o instante de ser plantado. Nós tivemos aqui semeado rabanetas, ainda são aqui algumas que agora vão ficar para o futuro. Foram podadas, não foram arrancadas, foram podadas, ou seja, informação, novo crescimento, e vão fazer parte do viveiro dessas árvores. Está aqui uma aroeira, está aqui um tagazaste, está aqui mais uma aroeira, está aqui um medronheiro, está aqui mais um medronho. E um elemento muito importante nesse campo, vocês já têm visto que plantei silvas,
estou a plantar eucaliptos, ou seja, eu estou a plantar coisas que as pessoas acham que não dão para plantar num sentido para melhorar o solo. E uma das plantas que eu tenho aqui plantado com muita regularidade e muita frequência são os tojos, para mostrar que essas plantas nós não devíamos culpar, nós não devíamos queixar-nos delas existirem, mas devíamos usá-los para alcançar os nossos objetivos de enriquecer esse ambiente. Meio prazo, tenho aqui espáragos, vou semear de novo alhos e também temos alcachofras. Agora, para o verão, cultura seca também, temos semeado feijão frade, vamos semear girassol e vamos semear sorgo. Depois, para o futuro, longo prazo, temos pistácio. Aqui um pistácio para ser enxertado, isso é Pistacia terebinthus, vai ser enxertado com Pistacia vera, que vai produzir nozes. Temos vinhas, temos figueiras, temos oliveiras e temos nogueiras nesse campo. Em total é 1 hectare, mas mesmo assim nesse hectare são plantados mais do que 100 mil árvores. Não são plantados, mas são estabelecidos, estão crescendo. Ou seja, cada metro quadrado tem mais do que 10 árvores, junto com favas, em couves e mais não sei o que. A maioria desse campo foi preparado à mão, manualmente, com pás, com levacas, com enxadas, mas aqui nessas filas foi preparado com um implemento que foi desenvolvido com quem eu fiz a minha aprendizagem, que é uma máquina que junta 2 trabalhos, aquela ripa descompacta a terra e depois passa a fresa por cima para ter essa profundidade, para deixar todos os torões já desfeitos. Então é uma passagem da máquina, ela nos faz um canteiro de 80 centímetros em que podemos entrar com todas as nossas árvores, com todas as nossas hortícolas. Somos quase diariamente 4 pessoas. Não dá uma sustentabilidade econômica para fazer essas brincadeiras que estamos a fazer aqui realmente, mas como que eu já disse, essas não são campos só com o objetivo produzir de uma forma economicamente, mas girar conhecimento para poder construir máquinas certas, conseguir fazer esse trabalho com mais eficiência e levar isso numa escala maior, numa forma que já é preciso menos esforço humano. Estás a ver que tem as 3 bancas do peixe, é a mais esquerda. Ela está lá sempre, eu acho que com o filho dela. São os 2. Ok. Ela me deu essas cores.